Uma boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui mais um dia para poder dar sequência à nossa formação, ao nosso diálogo, ao nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre o Antigo Testamento, né? Uma introdução, até porque para a gente falar do Antigo Testamento de uma forma mais complexa, nós gastaríamos mais de ano, né? Então nós vamos falar aqui de uma introdução da sua organização, né? Das lembranças e recordações e memórias que a gente tem para a nossa construção de vida cristã. Para que tudo isso seja bem orientado, bem iluminado, vamos pedir ao Espírito Santo que esteja conosco através da oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje, então, como eu disse, nós vamos trabalhar com o Antigo Testamento, né? E para a gente poder falar do Antigo Testamento, a gente precisa compreender alguns fatores. Nesse sentido, o nosso encontro de hoje estará dividido em partes, né? Partes essas as quais a gente vai buscar discutir de uma maneira não tão rasa, mas ao mesmo tempo não tão profunda, porque como eu disse, a gente não tem assim um tempo hábil para poder falar de cada livro, de comentar cada capítulo, cada detalhe, né? E ao mesmo tempo, a gente vai analisar como um todo. E nesse sentido, a gente vai dividir o momento de hoje em partes, né? Quando a gente fala de partes, a gente vai pensar em subdivisões para a temática, beleza? Nessas subdivisões a gente vai falar da organização do Antigo Testamento, da terra, da aliança, da lei, do culto, das narrativas presentes no Antigo Testamento, a palavra profética, a sabedoria e poesia, Deus e os seres humanos, que são assim conjuntos chaves dos livros do Antigo Testamento, né? E como que isso tudo influencia a nossa cultura atualmente, tá certo? Bom, para a gente poder começar a falar disso, antes de percorrer aí essa divisão, antes de percorrer os livros, nós vamos falar de alguns elementos importantes, né? A palavra Bíblia, que a gente conhece, né, ela vem ali de uma palavra masculina que significava livros, né? Os judeus usavam a terminologia livros sagrados, os cristãos livros, no plural mesmo, porque é como se fosse uma biblioteca, né, de escrituras sagradas. Com o passar do tempo, com o advento das mudanças linguísticas, a gente tem a palavra Biblia, né, sem acento mesmo, que significa também o conjunto de livros. E nesse sentido, a palavra Biblia, ela é feminina, né? É do latim, é uma palavra feminina, e com a mudança das línguas e a chegada, né, até a nossa língua de origem latina, a gente transforma em Bíblia, né? Não deixa de significar ali os livros sagrados, embora hoje, por mais que a gente traga aí uma tradução de o livro sagrado, considerando a Bíblia como um único livro, em sua origem ela é o conjunto de vários. E é importante a gente entender alguns processos de tradução, né? As escrituras judaicas, elas eram escritas em hebraico e ainda hoje, né, a língua hebraica é considerada uma língua sagrada, por mais que já tenha caído em desuso nas diversas regiões nas quais se falavam, ela é considerada sagrada.
E alguns livros foram acrescentados em aramaico, foram traduzidos para o aramaico, né? Com o passar do tempo, com a história, a propagação da cultura grega, até no intuito de conversão dos gregos, a Bíblia foi traduzida para o grego, o que, assim, era uma língua extremamente diferente, então foi um processo muito difícil, acaba se perdendo um pouco ali nessa tradução e, ao mesmo tempo, ganhando, porque atinge diversas novas culturas, né? A gente consegue ver os manuscritos judaicos ainda existentes hoje, que são os primeiros escritos à mão, em papiro ou pergaminho, né? Seja eles ali em forma de rolo, seja naquelas espécies de caderno, assim, né? No Museu Nacional de Israel. Já as escrituras cristãs, a gente vai ver que existe uma diferença aí da separação de livros entre as escrituras judaicas e as cristãs, e por isso as duas terminologias. As escrituras cristãs elas foram escritas em diversas línguas, né? Em copta, gótico, etíope, latim, siríaco, armênio, georgiano, e depois traduzida nas mais diversas culturas, né? E esses manuscritos cristãos, eles também existem hoje, né? A gente tem eles tanto na biblioteca, na livraria principal de Londres, quanto no Museu do Vaticano, né? Existem aí manuscritos nos dois lugares. Na tradução, a gente perde e ganha. Isso é em qualquer livro, gente. Seja ele na escritura sagrada, seja ele em livro literário, seja ele em qualquer tipo de escrita. A gente perde e ganha na tradução. Perde porque quando a gente tem a língua de um povo, a língua ela é sinônimo de poder, né? A gente tem a história de um povo sendo contada por esse mesmo povo sobre o seu ponto de vista, sobre o seu poder, né? E ao traduzir os livros, a gente perde um pouco disso porque existem palavras que não tem na tradução. Então precisa se aproximar. Mas ao mesmo tempo se ganha em acessos, né? Se a gente não tivesse a Bíblia traduzida, talvez a gente não, né, exercesse, não trabalhasse na religião que a gente tem, porque não seria de amplo acesso. Então a gente acaba ganhando também, né? E bom, pensando nesse ponto, como eu disse, a Bíblia dos judeus e a Bíblia dos cristãos ela é diferente. Os judeus dividem a Bíblia em três partes: a lei, os profetas e outros livros. A gente divide em duas partes: o Antigo e o Novo Testamento, né? Embora dentro do Antigo Testamento a gente faça a divisão de livros, o nosso ponto principal é Antigo e Novo Testamento. Beleza? Isso é muito importante considerar, porque lá nos outros livros da Bíblia judaica, Jesus é visto como também um profeta. E aqui a gente percebe Jesus como o grande Salvador, como o Messias. Então, essa é a nossa divisão. Enquanto o Antigo Testamento traz ali as profecias, o Novo Testamento traz a concretude, né, dessas profecias. Tranquilo? Hoje, então, nós vamos focar, como eu disse, no Antigo Testamento. E para essa razão, a gente vai entender como é que ele se organiza. Bom, só um minutinho. Travou aqui. Agora vai. Para a gente entender essa organização, nós vamos falar da divisão dos livros, beleza? A primeira grande divisão, a gente tem ali o Pentateuco. Pentateuco de penta, de 5, certo? Nele a gente compreende os mesmos livros do Torá judaico, né? Que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Bom, nessa reflexão desses 5 livros, os cristãos eles valorizaram amplamente os grandes episódios que simbolizam o poder da salvação de Deus, né? O seu amor pelos humanos. O que, por exemplo? A criação do mundo, a libertação do Egito,
o dom dos 10 mandamentos, né? Entre outros fatos que provam aí esse amor de Deus pelos humanos. Para além disso, a gente tem ali a presença de Abraão como um modelo de fé e a presença de Moisés, que insiste na importância da salvação e da lei. Na sequência, a gente tem os livros históricos, né? Bom, em primeiro lugar, a gente tem uma organização que retoma os profetas primeiros da Bíblia judaica, né? Mas existe uma outra divisão. Então a gente tem ali, primeiro, Josué, Juízes, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, né? Mas depois a gente tem acrescenta ali uns livros que são mais narrativos, né? São livros que trazem um pouco da história, mas também traz a narração de um povo, né? O que seria essa narração de um povo? Seriam esses fatos que, por mais que tenha fatos, tem também ficção ali, uma história acrescentada, num sentido de ensinamento mesmo do povo. E aí a gente chama eles de mais ou menos históricos, justamente porque eles têm essa narrativa, que seria Ruth, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite e Esther tiveram complementos gregos nessa tradução, assim como 1º e 2º Macabeus. Bom, juntos esses livros, eles vão contar a história do povo de Israel, desde a entrada na Terra Prometida até o final do período grego. Mais que a vida segundo a aliança, os cristãos eles buscam aí modelos políticos, como Davi, né? E buscam também testemunhos de salvação que Deus sempre manifestou ali ao longo da história, apesar das faltas dos pecados de seu povo. Né? Tranquilo até aqui? Bom, na sequência, a gente tem os livros poéticos ou sapienciais de sabedoria, né, de instrução ali. Bom, são considerados livros poéticos ou sapienciais. Jó, Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos, né? E aí foi acrescentada a sabedoria, né? Esqueci de colocar ali, mas tem os eclesiásticos, né? Que antigamente, olha a curiosidade, era chamado de Coelet e Sirácida, né? O Eclesiastes e Eclesiásticos. Ambos insistem aí numa função comunitária, né? O termo eclesia, de Eclesiastes e eclesiástico, significa assembleia, igreja, né? Então, eles vêm para poder trazer ali funções comunitárias, a convivência comunitária. Os cristãos vão encontrar não só nesses livros palavras para elaborar as próprias orações iniciais, como nos Salmos, mas também as instruções da sabedoria. A figura do rei Salomão ali, cuja sabedoria assim, era lendária até, vai dominar o conjunto desses livros, né? Tanto é que foi atribuída a ele ali ficticiamente essa paternidade, essa escrita dos provérbios, dos eclesiastes, dos cânticos e da sabedoria, né? Então foi atribuído a ele essas escritas. Os livros proféticos, né? E a gente tem aqui a mesma lista dos profetas lá da tradição judaica, são chamados ali de últimos ou posteriores, né? A gente tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois a gente teve algumas modificações, né? Em primeiro lugar, foi colocado logo após o livro de Jeremias, o livro das Lamentações, que foi atribuído a ele, né, as Lamentações de Jeremias, como também o de Baruque, que era secretário
de Jeremias. Na sequência, a gente teve também o livro de Daniel, que foi assim atribuído ali com suplemento dos gregos, inserido após Ezequiel, já que ele é considerado um livro profético. Para além dessas diferenças entre a Bíblia judaica e a Bíblia cristã, a gente tem assim uma mesma promessa de salvação, né, que vai perpassar aí por todos os livros do Antigo Testamento. Em parte, essa promessa se cristaliza em torno do dia do Senhor, né, no fim dos tempos, da figura misteriosa do Messias que há de vir, né? E para nós cristãos, essa vinda do Cristo constitui aí a resposta da esperança sustentada por esses profetas. E é por isso também que a gente tem Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel chamados de grandes profetas, porque eles são citados frequentemente lá no Evangelho, né? Falando aí dessa vinda do Messias. Passado isso, nós vamos começar a falar dos assuntos abordados nos livros, né? O primeiro assunto que nós vamos abordar é a terra, né? A primeira parte dos livros do Antigo Testamento, a gente tem lá em Gênesis 12, né? Quando Deus fala para Abraão, Gênesis 12, 1. Sai de tua terra, no meio de teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, disse o Senhor a Abraão. Desde então, a gente tem a saga da terra prometida, né? Uma terra onde jorra leite e mel. E a gente tem essa terra prometida, assim, entre a Mesopotâmia, o Egito, o Mediterrâneo, o deserto da Arábia, a gente tem muitos nomes que chamados ali de Canaã, Israel, Judéia, que são denominadas, né, essas terras onde jorram leite e mel. Pensando aí em toda a tradição egípcia, a gente tem uma mostra na Bíblia de um povo que vai atrás dessa saga proibida. Mas a gente tem um ponto de vista importante. Enquanto a região do Egito era uma terra seca, uma terra que não frutificava, a terra onde jorra leite e mel, a gente tem uma terra fértil, uma terra em que plantando tudo se dá. É uma terra boa de águas correntes, de fontes, né, com lençóis de água subterrânea. Então, era a região onde se mataria a fome, né? E essa localização geográfica é o que guia ali a migração do povo de Deus, do povo de Israel, né? Pensando nesse aspecto, pensar em terra que não fosse para viver em fraternidade, que não fosse para ter um templo de adoração a Deus, que não fosse para glorificar o Senhor, perderia totalmente a identidade desse povo de Deus, né? Então, por isso era necessário também exercer a criação ali do templo de adoração a Javé, beleza? Bom, falando em terra, a gente tem também a construção das cidades ali de Babilônia até Jerusalém. Quando a gente fala em cidade, a primeira divisão de territórios de cidade acontece lá atrás em Caim, né? Porque como o primeiro assassino, ele foi a pessoa que foi expulsa. E ao sair, há a invenção das cidades, né? E olha que interessante, lá no livro de Josué, a gente comentou na quarta-feira, né? No momento em que o povo de Israel chega a Canaã, encontra uma cidade extremamente forte, hostil, fechada, né? Fechou ali sobre si mesmo,
tem Jericó, né? Os lugares assim todos fechados, as cidades eram fechadas entre si. E os lugares de socialização, né, que seria para ser ao mesmo tempo ensimesmado, né? Bom, a mais famosa cidade violenta, que era para ter esse lugar de socialização, mas que era extremamente violenta, era Babel. Babel, que significa símbolo, né, de desafio a Deus, cujo nome real era Babilônia, né? A gente tem ocupada ali por grandes reis, né, por pessoas que promoviam essa violência, que promoviam essa competição, né? E ao mesmo tempo, por ocasião ali do exílio, quando os judeus se deparam com esse lugar, há uma contraposição muito forte, sim, né? Há uma diferença muito forte. No entanto, de acordo com o livro, né, sagrado, a gente mantém ali Babilônia com essa cultura forte ali do imperialismo, da idolatria, né? E, inclusive, lá na frente no Apocalipse, Roma chega a ser comparada com ela. Bom, então a gente tem essa descrição do que seria Babilônia. Lá em Ezequiel, a gente tem também, junto com a Samaria, a tradução ali, a visão de Sodoma, que está no coração de Jerusalém, como demonstrado pela infidelidade a Deus, né? E essa Sodoma ali, ela é interpretada como a punição do fato de Samaria, que era a capital do Reino Norte, ter sido saqueada pelos assírios. E Jerusalém era a capital do Reino do Sul, pelos babilônios. Então, a gente tem aí essa visão dessas cidades amaldiçoadas. Essa maldição ela só é deposta lá na frente, quando Salomão constrói ali a casa, né, o templo de adoração ao Senhor, né? E aí Jerusalém passa a ter uma identidade menos política, mais voltada para a teologia, né, para a adoração a um só Deus, no qual se mostra esse amor de Deus. Né? Até aqui, imagino que seja tranquilo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Na medida do possível, a gente vai buscando responder. Aqui no Antigo Testamento, a gente também tem uma divisão marcante de céu e terra. Céu é onde habita o Deus, o Altíssimo, o Senhor, né? É onde o sol e a lua ali perpassam, marcando dia e noite. É onde está a presença do Senhor. E a terra é onde se encontram os homens, né? Em caminho ali de uma terra prometida. E essa terra prometida fica além mar, né? Então, um lugar distante, perpassando por desertos, por montanhas, por frio, por sol, tendo que atravessar mares. E o Senhor elege Moisés para poder guiar seu povo nesse caminho, né? Para os cristãos, a terra prometida tornou-se a terra santa, né? Porque Jesus, quando vem no Novo Testamento, ele percorre a terra prometida de cima a baixo, né? Na própria Jerusalém, que era o lugar de veneração, ele vai de Sião até Gólgota, né? Onde ele foi crucificado. Então a gente tem Jesus percorrendo por todo o percurso lá de trás do Antigo Testamento. E por isso a gente hoje dá o nome de Terra Santa, né? Às vezes a gente vê aí, vai ter uma excursão, uma peregrinação, alguma coisa para a Terra Santa. Por que Terra Santa? Porque ela já estava prevista
lá no Antigo Testamento e Jesus vem e faz todo o seu trajeto de vida nessa terra, certo? Então, essa terra em partilha que a gente viu lá em Josué sendo dividida, né, entre as diferentes tribos que pregavam o nome de Deus, que adoravam o Deus nosso Senhor e que glorificavam por ter levado essa galera na terra onde jorra leite e mel, essa terra prometida torna-se a Terra Santa. Tranquila essa questão de terra? Então, nós vamos seguir agora para falar um pouquinho da aliança, né? Aliança que é símbolo aí de fidelidade e lealdade entre Deus e seu povo. A aliança sempre é escrita aí em letra maiúscula, né? E é um termo que aparece, curiosamente, 334 vezes no Antigo Testamento, né? Visa aí mostrar esse compromisso de Deus com seu povo. Um compromisso que leva o povo à felicidade, à conquista, né? É um povo que vai ser de fato feliz, longe da escravidão, mas ao mesmo tempo sob a condição de não transgredir a lei de Deus, né? A gente tem alguns discursos, né, que mostram essa essa condição, né? Quando a gente tem lá, por exemplo, a estrutura, né, na verdade, do Deuteronômio inteiro, com os textos do Êxodo associado ali. A gente tem, por exemplo, termos resumidos em, primeiro, eu sou o Senhor, né? E aí a gente pode dizer, eu, o Senhor, te libertei Israel da escravidão do Egito. Tu és o meu povo e eu sou o teu Deus. Em consequência, respeita a minha aliança e observa meus mandamentos. Tomo como testemunhas o céu e a terra. Bendito sejas se respeitares esse pacto e maldito se o transgredires. A gente tem aqui um resuminho, né? Isso aqui de Êxodo, de 21 a 17, Deuteronômio 5, 1 a 32, né? E a meditação ali do Salmo 89 e 88, que pode ser resumido dessa forma. Ou seja, eu, Senhor, estou aqui conversando com vocês. Eu libertei Israel. Se eu libertei vocês do Egito, vocês é meu povo, né? Cada um de vocês faz parte do meu povo. E, sendo meu povo, eu sou o teu Deus. A gente está criando aqui um pacto, uma aliança, e preciso que vocês observem os meus mandamentos para que sejam de fato felizes, né? Se vocês os transgredirem, aí a gente vai ter problemas, vocês serão malditos, vocês serão castigados. Se vocês respeitarem, vocês serão benditos, vocês serão felizes, né? Então essa aliança, ela pode ser resumida dessa forma. E aí a gente pensa, o povo eleito, será que ele tinha em si um privilégio? Eles eram melhores que os outros para serem ditos povo eleito do Senhor? Né? Na verdade, a gente vê aqui como um processo de libertação. Né? E lá no Novo Testamento, a gente percebe que Jesus vem para os pobres, para os marginalizados. Antigo Testamento também. Quando Deus aparece, ele vem para abençoar as famílias que estão ali sofrendo, que são escravizadas. Deus vem para a libertação, né? Para acabar com a injustiça, para que todos tenham a oportunidade de uma vida igualitária. Então, não quer dizer que sejam privilegiados, ao contrário, é um povo que precisa, né, de um Senhor que os liberte. Bom, e aí acontece algumas narrativas no Antigo Testamento do povo que rompe essa
aliança com Deus. E aí o que acontece? Como assim rompe? Por exemplo, Oséias. Oséias alega ali a rejeição da realeza do Senhor, o culto aos ídolos. Outros profetas falam ali de sede de dinheiro, de poder, exploração dos pobres, a injustiça, o desprezo ali do sábado, né, do dia do descanso, né, bem como falam, zombam do nome de Deus, faz juramento de fidelidade, corrompe esse juramento, assume compromissos que não são realizados. Então a gente tem aqui uma quebra de aliança, né? E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa quebra de aliança, essa ruptura, a gente tem a maldição do Senhor sobre os povos que rompem a aliança. Essa ruptura, ao mesmo tempo, é vista ali pelos profetas como uma nova oportunidade de mostrar a seu povo que Deus também é misericórdia, né? E portanto eles permanecem buscando que as pessoas se convertam, que as pessoas voltem seu coração a Deus, né? Que as pessoas repensem seus atos e pensem assim, do fundo do coração. O coração é visto como um lugar de decisões, né? É dele que depende a resposta da aliança, é dele que provém as atitudes humanas, né? E nesse sentido, a gente tem assim alguns termos lá no Antigo Testamento falando de adultério, porque a aliança é vista ali como um casamento, como um pacto, né? E o adultério seria essa quebra da aliança, né? Lá em Oséias 2, 4, 3 e 5, a gente tem o processo por adultério da mulher do profeta, que torna-se o processo da comunidade de Israel. Né? Então a gente tem aí uma metáfora desse adultério, mas ao mesmo tempo, lá em Ezequiel, a gente tem essas núpcias retomadas, né? O amor voltado pela ternura, que a gente pode pensar no casamento ali, no pacto de Deus com a igreja. A igreja, por suas vezes, muitas vezes adúltera, quebra esse pacto. Mas a gente tem a oportunidade de resgatar essas núpcias por meio do perdão, porque Deus é bondade, Deus é misericórdia. E justamente por ele ser bondade, por ele ser misericórdia, é que a gente, lá nos Salmos, pede a ele: cria para mim um coração puro, ó Deus. Enraiza em mim um espírito novo. É o que a gente busca. E é isso que o povo do Antigo Testamento quer nos mostrar. Deus não desiste do seu povo, né? Bom, e a aliança lá no Novo Testamento, nós vamos fazer uma comparação aqui agora. A gente tem Jesus dizendo ali: este é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por vós e por todos, né? Bom, esse sacrifício de Jesus, ele a gente pensa em diversos pontos do Antigo Testamento. A gente tem a aliança lá atrás, quando a gente vê Abraão, né? E já também faz uma referência à profecia de Jeremias, né? Jeremias 31, 31, né? Que é um acordo ali do fundo do coração. A gente tem tanto Marcos quanto Mateus acentuando ali essa perfeição dessa primeira aliança, né? E em Lucas e nas cartas de São Paulo, a gente tem a descrição dessa nova aliança, né? Para todos, assim, se a gente pensar, essa vida e morte de Jesus, ela vem para selar de uma maneira total e definitiva o encontro, o diálogo, o compromisso assumido por Deus lá no Antigo Testamento com os humanos, certo?
E é isso então, a aliança ela é um processo de fidelidade e lealdade realizado com um povo oprimido que espera aí em Deus, né? E nós somos seres falhos e, portanto, algumas vezes a gente rompe com essa aliança, mas Deus, em infinita misericórdia, Ele vem e refaz essa aliança conosco, né? E Jesus vem para poder confirmar essa aliança, essa promessa de Deus para a gente. Outro ponto importante no Antigo Testamento é a lei no singular mesmo, né? A lei de Deus. Bom, quando a gente fala da lei, também chamada, né, da lei de Moisés, a gente tem nela as referências para viver em comunidade, né? Moisés recebe ali no Monte Sinai as instruções da vivência comunitária, também chamado de Código da Aliança, né? Porque se a gente tem aqui um compromisso com Deus, a gente vai ter ali que cumprir a nossa parte. Não serão amaldiçoados todos aqueles que quebrarem? Então a gente tem esse cumprir a parte. E são 10 os mandamentos, né? Então a gente tem ali o decálogo, né? Sou eu, Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. É onde inicia o bate-papo de Deus com Moisés, em Êxodo 22. Né? Então, é ali que Deus vai colocar os seus mandamentos, mas ele faz questão de ressaltar uma coisa. Essa nova lei são referências para viver em liberdade, na verdadeira liberdade. A liberdade que não é ambiciosa, a liberdade que faz com que queiramos bem o nosso próximo, né? Então, a gente tem ali mandamentos que, na verdade, são instruções para viver bem, né? As leis anteriores, as leis que o povo oprimido seguia, é substituída pela lei, no singular, a lei de Deus, a lei de justiça, a lei de igualdade, né? E por que da escravidão ao serviço? Porque a gente sai dessa realidade de pessoas escravizadas, de pessoas ensimesmadas, para uma vida comunitária, para uma vida em que, se seguindo a lei, né, a gente vai ter a liberdade de fato, vai sair daquelas leis que oprimem e vai para a lei que liberta, né? Para além disso, é importante pensar que, ao analisar os mandamentos de Deus, a gente tem aqui regras sociais e culturais mescladas. As regras de um povo, as regras de determinado momento histórico que fazem muito sentido para que a comunidade seja bem estruturada, né? Se depois de Cristo uma comunidade ela era estruturada ali por um chefe de Estado, por uma igreja, não sei o quê, antes a gente precisava de regras de convivência. E aqui a gente tem essas regras, aqui a gente tem essa primeira comunidade pré-estabelecida por meio das regras, né? E a gente precisa pensar que para que essa lei seja de fato observada, a gente precisa orar, ir de encontro a Deus, conhecer os princípios, né? Caminhar junto e seguir esses mandamentos, né? Para que então a gente chegue, né, a essa expectativa de terra boa, para essa expectativa da vivência da comunidade em Cristo, né? E mais que isso, se a gente fizer a observância total dessa lei, a gente precisa abrir mão daquilo que nos prende, assim, nos prazeres da vida, né? Para que, enfim, a gente olhe para o nosso próximo, para o nosso povo.
Então a lei ela vem para orientar o povo de Israel. Próximo tema que a gente vai falar um pouquinho vai ser o culto a Deus. Bom, vocês estão vendo que a gente está passando rapidinho, né, gente? Para não ficar uma coisa muito cansativa, porque não dá tempo mesmo de ficar em cada livro muito tempo. Mas se achar que alguma coisa está superficial, pode deixar aqui nos comentários. Se for o caso, depois a gente faz um outro momento de tira dúvidas, tá certo? Pode ir colocando aí os registros de vocês. Eu tinha pedido para estar aí com papel, com caneta, né, para poder fazer anotações. Aquilo que não estiver ficando claro, pode anotar, depois mandar aqui pra gente e a gente volta nesses assuntos, tá bom? Nós vamos então agora falar do culto. Lá no primeiro encontro de Deus com Moisés, ele fala assim, em Êxodo 3:12: Quando tiveres tirado meu povo do Egito, servirás a Deus sobre essa montanha. Aqui a gente precisa entender que esse servir não é trabalhar para o outro ser explorado, mas é de prestar culto, prestar adoração, homenagem, né? E aí servir a Deus é um aspecto fundamental de Israel, é colocá-lo como rei, né, dessa nação santa, né? Então, esse termo de serviço, a gente tem aqui um termo de adoração, ok? E nesse sentido foram construídos os templos. O templo de Jerusalém, em especial, é o que a gente vai abordar, porque a gente viu lá na história de Josué, por exemplo, dos sinais, dos lugares de adoração feitos, né, para poder mostrar que é povo do Senhor. Mas agora a gente vai focar aqui no templo de Jerusalém. Quando a gente analisa essa construção, né, a gente tem lá atrás Davi tendo a ideia da criação desse templo, em 2 Samuel 7, né, em Crônicas, né, fala que teria organizado esse serviço, mas quem o construiu, quem executou, foi Salomão, né? E aí dele restam somente as descrições poéticas. Lá em Reis, 1 Reis 6:7, está assim: Ao construir o templo, usaram-se pedras de talhe totalmente prontas, de modo que não se ouvia barulho nem de martelo, nem de picareta, nem de nenhum instrumento de ferro. Então, o santuário lá do deserto é o modelo para a construção do templo de Jerusalém. Os materiais, pedra, madeira, bronze, ouro, mobiliário, a decoração. Na decoração tem lá uma bacia chamada mar, luminárias, né? Muitas imagens assim da flora e da fauna da região, né? Fazem desse templo um modelo reduzido do universo. É como se tivesse em consonância céus e terras. No templo de Jerusalém a gente tem lá imagens, né, de querubins, mostrando aí essa unificação universal. O Deus criador entra nesse processo de criação, né? Quando a gente tem lá em Reis uma passagem assim também. Mas será possível que Deus habite na terra? Se o céu e os céus dos céus não te podem conter, que dizer da casa que construí? Que teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este templo, sobre o lugar de que dissestes: ali estará meu nome. Então, por mais que tente haver essa reprodução de universo, né, de casa de Deus, de onde Deus habita, existe a reflexão, mas se nem no céu cabe, porque é imenso, é onipotente, é onipresente, como é que vai caber aqui nesse templo? Então, que aqui esteja pelo menos as suas bênçãos. E aí, Salomão oferece os sacrifícios de paz. Né? Com isso, a gente entra nessa relação de sacrifícios. Antigamente,
era muito comum, assim, é, fazer as oferendas, né, as oferendas sagradas, os chamados sacrifícios, que geralmente eram feitos de animais, né, para os deuses e para o nosso Deus, inclusive, né? Nesse caso, esse sacrifício ele era realizado da seguinte forma, né? É, Ao abater ali o novilho ou o animal que fosse, as melhores partes elas eram queimadas, né, para o Senhor. Uma porção pequena era passadas para os sacerdotes, né, que era quem ali estava repassando essa crença e guiando o povo, né? E o restante era dividido entre as pessoas que estavam realizando essa oferenda, né? Era um banquete, como se fosse a renovação da aliança, né? É, uma coisa importante pensar também que existia também, esse era o banquete de paz, o banquete de selar a comunhão, mas existia também o sacrifício para a purificação do pecado, né? Como se fosse uma reparação. E aí o sangue jorrado desse sacrifício jamais poderia ser consumido, né? E ele era aspergido ali em torno do altar. E por que isso? Lá em Levítico diz: porque a vida de uma criatura está no sangue, e eu vos mandei pôr o sangue sobre o altar para expiar por vossas vidas, pois é o sangue que faz a expiação pela vida. Então, no intuito de pedir o perdão, né, era feita aí também abate de animais. Bom, santificação do tempo. Vamos falar dessa questão de tempo. A gente tem lá nas Escrituras o pedido para a gente guardar os sábados e festas, né? A princípio aqui no Antigo Testamento eram sábados, né? O domingo ele vem com a ressurreição do Senhor. E quando a gente fala de guardar o sábado, é o descanso prometido. Até Deus descansou no sétimo dia. Então é o sábado do descanso. É o sábado dedicado ao Senhor, único e plenamente, né? E com a fala da seguinte, por que santificado? É o tempo do descanso, é o tempo de voltar o coração, a mente, os olhos para Deus, né? É o tempo do sacrifício, da adoração. E quando tudo tiver sido destruído, quando tudo que é físico, se o templo for destruído, o que nos resta é a santificação do tempo, do sábado, das festas, festa da colheita, né? Festa do perdão, são muitas as festas descritas no Antigo Testamento. Então, se a gente não tem o espaço físico, a gente tem as datas fixas de adoração ao Senhor, certo? Bom, entrando aí também, pensando nessa questão da santificação do templo, né, das questões de adoração ao Senhor, a gente tem também a crítica profética. O que acontece? Alguns profetas começaram a observar que o povo de Deus pecava, ia lá e fazia sacrifício. Ah, vou viver em pecado, depois eu vou lá, mato um carneirinho, jogo sangue, tô perdoado. Então, começou a ter uma crítica. Peraí, se é o coração do homem que guia, se é o coração que precisa estar cheio de graça, esses sacrifícios não estão fazendo sentido, né? É, não é só para acompanhar louvor, não é só para fazer de conta, né? É, Até porque, se Deus veio para os pobres, existiam muitos pobres que não tinham condição de fazer sacrifício. E aí? Então começou assim
alguns movimentos, né, judaicos, mostrando que o verdadeiro sacrifício ele precisava ser espiritual, né? Precisava ser um sacrifício de oração, de misericórdia para os pobres, né? De louvor nesse sentido. E é um sacrifício que Jesus vem também reforçar no Novo Testamento, né? E aí, nessa expectativa aí de sacrifício, por mais que hoje a gente ainda tenha essa questão, né? Porque no nosso dia de hoje a gente também faz sacrifícios, né? A gente tem ali a oferenda do pão, do vinho e tudo mais. Isso vira um momento não de sacrifício, mas de ação de graça, né? A ação da graça de Jesus Cristo ter vindo para a salvação e inclusão de todos. Atenção, de todos, não é da meia dúzia que fazia sacrifício, é de todos. E é um sacrifício que a gente, enquanto transforma em Eucaristia, é um sacrifício não sangrento, né? É pão e é vinho, né? Então a gente tem essa mudança, né, na perspectiva, uma mudança voltada para a ação de graças. E observem que na celebração da missa e mesmo na celebração da palavra com comunhão, a gente tem a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, uma tão importante quanto a outra. As duas andam juntas, né? Então a gente substitui esses sacrifícios sangrentos para o sacrifício do coração, o sacrifício espiritual, o sacrifício que escuta aquilo que Deus diz e na sequência comunga, faz parte daquilo que Deus nos propõe, certo? Então vamos seguir. Nós vamos falar agora de narrativas, né? Por que narrar? Narrar, gente, nada mais é do que contar histórias. E contar história é fundamental, né? É fundamental para manter viva a história, a identidade de um povo. Narrar é dar a oportunidade para que um próprio povo reproduza a sua história, né? Então, por que que a gente tem que narrar, né? É uma história, uma sequência de enredos de enredar ali, do modo de contar, envolve detalhes, né? Envolve eventos que desencadeiam de uma história. E quando a gente conta histórias, a gente envolve o povo, né? Por exemplo, criança adora um conto de fada, adora uma história. E por quê? Porque é algo que atrai, que enche o coração de alegria, né? E no nosso livro sagrado, a gente também tem as histórias, a gente também tem as narrativas, né? Muitos livros históricos trazem ali essa meia narrativa. Lembra que eu falei lá no começo que alguns são mais ou menos históricos porque tem a visão do próprio povo contando ali, colocando a voz na sua palavra? Porque é isso, narrar é manter viva essa tradição, esse desejo, essa voz do povo. E é por isso que a Bíblia traz também diversidades de narrativas. A gente começa com um profeta e vai para outro profeta, e essa narrativa, ao mesmo tempo que é contínua, ela tem algumas contradições, sim, né? Faz parte das histórias, né? Mas é a partir dessas histórias que nós temos um passado reconstituído, né? A gente precisa identificar o que é o relato mítico, né? Que a gente usa como inspiração, aquilo que é lendário, né? Daquilo que é histórico. Exemplo, hoje na nossa sociedade, a nossa base da história antiga sobre os hebreus, ela é tirada da Bíblia, porque é o único registro histórico que a gente tem até os dias de hoje, né? Em compensação, quando a gente pega Adão e Eva, a gente tem ali uma mitologia da criação do mundo,
né? Para um exemplo do que fazer, de como viver. Então a gente precisa diferenciar esses processos para que o nosso livro sagrado faça sentido e de fato seja um livro de aprendizado, né? Porque senão a gente leva tudo ao pé da letra e em vez de unir, de aprender, a gente vai dispersar as pessoas, né? Bom, seguindo então, nós vamos falar agora da palavra profética, né? Agora sei que és um homem de Deus e que a palavra do Senhor está verdadeiramente em sua boca. 1 Reis 17, 24. Essas são as palavras de uma viúva, né, que estava lá na cidade pagã da Fenícia. Né? Por uma ocasião da seca, ela acolheu ali o profeta Elias. E a palavra divina que ele levava arrancou o filho dela da morte. Né? Bom, aqui a gente tem um paradoxo. Segundo esse relato do livro dos Reis, a palavra de Deus é reconhecida por uma pessoa que não era judia, né? Ao passo que ela é ali incompreendida e até rejeitada por Acabe, o rei de Israel, né? Então, é importante a gente perceber que quem está de coração aberto, independente da linguagem, essa palavra chega, né? Todo profeta chamado ali homem de Deus, ele vai proclamar com audácia essa palavra. Ele vai clamar diante do povo, né? Ele vai lembrar os compromissos da aliança, ainda que isso lhe custe a vida, né? Por isso eram chamados de homem de Deus. E mais interessante, porque quem falava por ele era o próprio Deus, né? Então ele era um instrumento da palavra. Bom, pensando aí na própria história, a gente tem ali o maior dos profetas como Moisés, né? Deuteronômio, lá em Deuteronômio 34:10, fala assim: em Israel jamais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face, né? Foi a palavra de Deus que o consagrou, que o chamou, que formou Moisés para uma missão. E pouco a pouco ele se deixou levar por ela, fazendo com que o povo também buscasse essa liberdade, né? Mas qual é o embate ocorrido aqui na história? Diferente ali dos livros proféticos, os livros históricos, eles vão buscar um sentido para os fatos ocorridos anteriormente, né? Eles vão buscar sentido para os livros do Pentateuco. E aí a gente tem alguns embates, porque algumas coisas realmente não faz sentido, né? Algumas coisas são mitológicas, são lendárias, e aí não tem sentido. É onde aparecem os profetas e a fala constante. Assim fala o Senhor, oráculo do Senhor, né? Essas palavras aparecem assim mais de 200 vezes. Oráculo do Senhor, assim fala o Senhor. Para mostrar a autoridade dos mensageiros, não tem que fazer sentido, né? É a escolha do narrar, é a escolha do mostrar essa salvação de um povo, né? Como eu disse, a narrativa ela dá voz às pessoas. Então, aqui a escolha, né, do registro, ela vai para dar voz a um povo e não necessariamente ela tem que fazer sentido do ponto de vista histórico, desde que faça sentido do ponto de vista da fé, né? A gente tem também, assim, dentro dos livros poéticos, uma intensificação, assim, de termos. A gente estava passando por um processo mundial ali de escrita, de fala, né, em que a literatura era muito presente como manifestação humana. E para que se fizesse sentido, se fizesse ouvir,
determinadas regras precisavam ser seguidas, inclusive para a conversão. E nesse sentido, a gente tem assim a poética do excesso, né? A gente tem metáforas muito grandes, a gente tem determinadas poesias que exaltam ali belezas, não só do Senhor, mas do próprio físico, como a gente vê lá em Cânticos. Então a gente tem assim uma poética do excesso no intuito de trazer mais pessoas para essa conversão, para esse grupo do povo de Deus. E pensando nesse aspecto, nós já vamos entrar aqui no que diz respeito à sabedoria e à poesia, para a gente poder ir amarrando essas questões, né? Bom, toda escolha da vida, sim, precisa de uma reflexão, de discernimento, né? Ou seja, em outras palavras, a gente precisa de sabedoria, né? Na Bíblia, a palavra sabedoria é ao mesmo tempo saber e saber fazer. É a competência, né, dos homens do Senhor, né? Então, não é à toa que a gente tem ali a aparição de anjos, instrução de homens, né? Deus aparecendo para falar pelas pessoas, porque elas tinham essa necessidade da sabedoria para fazer se cumprir a palavra do Senhor. Em Provérbios 22:19, está lá: para que tua confiança esteja no Senhor, quero hoje instruir também a ti. Né? A gente precisa desse movimento de confiança, né? E mais que isso, a gente tinha ali a prova do cotidiano, né? Assim, muitas vezes o dia a dia ele vinha para testar o povo de Deus. E era como acontece, por exemplo, em Jó, né? E é essa sabedoria que vai distinguir se a pessoa está de fato preparada para servir ao Senhor ou não, né? Então a sabedoria é muito importante. E a gente tem esse livro escrito em poesia, né? Não é à toa, como eu disse, o ser humano é um ser humano da arte, da literatura, e a poesia é arte. A sabedoria vem para nos instruir por meio da arte. Só que a arte simplesmente jogada não faz sentido, a gente precisa meditar sobre ela, né? A gente precisa se debruçar sobre ela para que haja essa harmonia entre aquilo que é nosso, que é humano, para aquilo que é de instrução de Deus, né? É um meio de atrair os seres humanos para a instrução que vem do Senhor, né? Então, olha só, já encaminhando aqui para o finalzinho, a gente vai falar dessa relação de Deus com os seres humanos, né? Com esses livros do Antigo Testamento, a gente tem uma enorme galeria de personagens, né? As histórias dessas personagens formam a história de Deus e do seu povo, né? Apesar ali de algumas várias contraditórias manifestações, a gente tem a formação do povo de Deus, né? Por mais que a gente tenha ali alguns personagens ditos como principais, como Abraão, Moisés, Davi, Jeremias, né? Alguns personagens secundários da narrativa, né? Sara, Ló com Abraão, Araão e Josué com Moisés, Joabe, Betsabé, Natã, Absalão com Davi, Baruque, os reis Joaquim e Sedecias com Jeremias, e tem personagens que aparecem ali em uma única cena, né? A gente tem uma narrativa com tempo, com espaço, com um enredo que vai gerar ali a essa história uma movimentação, né? Mas trazendo ali homens e mulheres que movimentam essa fé em Deus, que nos fazem perceber o quanto a nossa humanidade
ela pode contribuir para a formação do novo reino, né? O quanto nós somos agraciados por ser povo de Deus. Bom, e falando aí de Deus, a gente também vai pensar no ponto de vista dos resplendores do divino. Como assim? A gente, pensando na Bíblia, né, como esse livro histórico, literário e tudo mais, a gente tem Deus como o maior personagem literário de todos os tempos. Por mais que a gente tenha outras religiões, por mais que a gente tenha mitologias e tudo mais, a gente tem o nosso Deus, o Deus cristão, né? Estou falando aí de todas as religiões cristãs e judaica, porque a gente está falando aqui de Antigo Testamento, como o maior personagem de todos os tempos. Por que isso? Porque a Bíblia ela é o primeiro grande livro literário, ela é o livro de maior expansão e conhecimento do mundo, né? E a gente criou a nossa religião com base nesse Deus do invisível, né? E de onde vem esse nome, Deus? A princípio, eita, travou aqui legal, tava virando. A princípio, a gente tem diversos nomes, vou pegar minha colinha aqui, né? Elohim, é, Senhor, Hashem, Odonai, né? A gente tem Kyrios, né? São muitos os nomes, mas a gente vê aqui o Senhor, o Mestre, né? E Moisés ainda fala do aparecimento desse Deus com fenômenos naturais, sons, relâmpagos, nuvens, tremor de terra, né? Tem a face a face, Moisés o invoca, vê de costa. É, então, a gente tem diversas aparições e pensando assim, em momentos diversos da narrativa, diante de fatores de onipresença, de onipotência, é que a gente denomina Deus, né? O Mestre Senhor, né? Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente transcende essa, esse pensamento. Nós vamos falar disso no próximo encontro, quando a gente for falar dos evangelhos. A gente transcende isso colocando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas aqui Deus é o nome dado pela onipotência, onipresença do Senhor, certo? E o que é que tudo isso, né, nos leva assim em relação aos dias de hoje? O que o Antigo Testamento tem a ver aí com os nossos dias atuais, né? Esses escritos fundadores, como eu disse, eles fizeram parte da nossa história, né? Eles serviram como base de estudos históricos por muito tempo, né? E justamente dessa forma é que a nossa sociedade foi fundada, foi formada. A história sagrada, ela produz para a gente textos e imagens que refletem no nosso cotidiano, o nosso hábito da narrativa, o nosso hábito da criação de histórias, de relatos, da convivência humana, ele vem das figuras, dos ciclos narrativos que provém da Bíblia, né? E é por conta disso que a gente constrói a nossa sociedade. Quando a gente fala em arte, a gente está falando em contar histórias, né? Por meio da literatura, por meio das imagens, da música, do cinema. O Antigo Testamento é o maior livro literário de todos os tempos. E esse Antigo Testamento, ele nos dá base para novas invenções, certo? Existem alguns textos literários que foram baseados na história da Bíblia e que muitas vezes a gente lê, né, ajuda a compreender algumas coisas e ao mesmo tempo amplia essa nossa visão para um olhar crítico, né, dos textos
sagrados, de identificação de época, né? Bem como as artes plásticas visuais, as nossas igrejas hoje, elas são formadas por imagem, as igrejas mais antigas têm lá o teto, né, a fachada, todo baseada em artes, que vem de uma história que está escrita nesses livros sagrados, né? As músicas que a gente canta na igreja, que a gente fala, né, que cantar é rezar duas vezes, elas também contam histórias. Histórias tiradas de onde? Da Bíblia, do nosso livro sagrado. E mais que isso, com o advento da tecnologia, o avanço, né, cinematográfico, a gente consegue ver, visualizar por meio da arte essa história dos livros sagrados, né? Perpassando aí de geração em geração, atraindo povos para o cinema. Quando a gente pensa aí na nossa sociedade, que infelizmente nem todo mundo tem acesso à leitura, a gente tem um acesso audiovisual, né, para que as pessoas possam, de fato, vivenciar essa palavra. Concluindo, então, a gente vai pensar aqui em algumas convicções em relação ao Antigo Testamento. Primeira delas, ele é uma biblioteca, então a gente tem muitos livros espalhados aí pelo tempo, que vai diferenciar pelos povos em que ele foi escrito, né? Ao mesmo tempo, a segunda convicção é de que há uma unidade entre esses livros, por mais diversos que eles sejam, eles se unem em uma mesma história, né? Terceira convicção, Antigo Testamento é um nome dado pela nossa comunidade cristã, é uma denominação cristã, uma vez que a gente divide em duas partes, Antigo e Novo Testamento, né? Quarta convicção é uma obra clássica literária, é uma obra que a gente lê, relê, tira proveito, tira aprendizado, porque ela tem arte da narrativa, né? E a nossa realidade humana é narrativa. A quinta convicção, ele hoje já não é mais ouvido em sua versão original, né? Ele não é o hebraico da época em que foi escrito, né? A gente teve ali com as saídas dos judeus as diferentes traduções, então a gente ganhou na propagação e perdeu no significado de palavras da tradução, né? A sexta convicção, a gente pode ler o Antigo Testamento em qualquer lugar, né? Seja na igreja, seja no ônibus, seja na escola, na casa, biblioteca. Antigamente era só no templo, agora em qualquer lugar, né? E a gente deve fazer dele uma oração. Sétima convicção é essa proclamação das leituras que suscita, que dá vida à nossa igreja, né? É o chamar à conversão, é o rememoriar que dá vida à nossa igreja, né? E que nos faz aí chegar ao Novo Testamento. Então, a gente pode pensar que ler o Antigo Testamento, né, motivou e motiva ainda muitas ações pessoais, coletivas, muitas decisões morais, políticas, muitas ações religiosas e até artísticas, né? Podemos dizer que o Antigo Testamento ecoou de tal forma que criou diversidade de mundo. E para encerrar, a gente pega como base um versículo de Gênesis 1, 3, que resume um pouco de tudo isso que o Antigo Testamento nos traz. E Deus disse que a luz seja, e a luz veio a ser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos, permaneceremos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero por vocês na próxima sexta-feira. A gente vai falar de Evangelho. Espero que tenha sido proveitoso, né? Se você ficou com alguma dúvida, se você gostou, se gostaria que fosse de uma outra forma, tem alguma sugestão, pode colocar seus comentários aí embaixo, tá? Serão todos lidos com muito carinho, muita atenção. Uma boa noite a todos e até a próxima sexta-feira.